todos os irmãos com a paz do Senhor e os nossos ouvintes, que eu gostaria de repassar para os irmãos algumas coisas que o Senhor Jesus tem me revelado há tempos passados e algumas coisas do futuro também. Não sei se dá tempo para a gente falar tudo isso, mas na próxima edição nós continuaremos a falar. Nós vamos mostrar para os irmãos tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que muitas das vezes o Senhor não mostra mais coisa para nós porque o homem está mais pendente para as coisas materiais. E como não se trata de coisas materiais com o Senhor, inclusive eu gostaria de lembrar aos irmãos que nem mesmo o diabo luta para a vida material do ser humano. E nem o Senhor também morreu para salvar a carne de ninguém. Todos eles lutam pela alma do homem. E que muitas das vezes se alimenta o corpo, se embeleza o corpo, cuida do corpo e esquece da sua alma. Então nesse momento agora eu vou apresentar para vocês algo que o Senhor tem a fazer sobre a nossa alma. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que há muito tempo, eu mesmo novo convertido, eu tinha muita vontade de conhecer as coisas do céu, porque o Senhor me chamou diretamente. Eu não vou contar a história da minha pessoa, eu vou contar somente o que o Senhor me revelou. Mas na minha história o Senhor me chamou em uma fazenda, não vou falar sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês que quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu desejei muito conhecer o Senhor. Esse era o meu alvo, era conhecer o Senhor e conhecer as coisas celestiais e as coisas espirituais. Então, numa certa vez, eu até lendo a respeito do arrebatamento, eu pedi ao Senhor que eu queria ver o arrebatamento. Que algumas pessoas falam do arrebatamento e muitas das vezes as pessoas falam também de como será o arrebatamento. E eu fiquei com aquilo no meu coração e comecei a buscar o Senhor nesse sentido, pedindo ao Senhor que me mostrasse a respeito do arrebatamento. Inclusive agora eu quero passar para os irmãos que então, no decorrer de uma certa semana, o Senhor me mostrou o arrebatamento. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que o arrebatamento são as mínimas coisas que impedem o homem ser arrebatado. Não é de qualquer maneira que o homem pode ser arrebatado. Inclusive, eu gostaria de lembrar aos irmãos que o próprio Jesus falou que esse povo que vai para o arrebatamento, ele é um povo zeloso, especiais e de boas obras. Por esse motivo é que eu consegui entender por que o Senhor me mostrou o arrebatamento. Então, estando eu em uma certa localidade, aí eu ouvi um som da trombeta aqui do lado do oeste, e muitas das vezes no alto. E quando eu olhei, de repente, eu vi uma grande nuvem luminosa e um ser sentado no trono, sobre a nuvem. E de repente, quando eu me olhei para baixo, eu vi inúmeras de pessoas já sendo ressuscitadas e já voltado em direção àquelas nuvens, com os braços estendidos assim, vestido de vestes brancas, como eu estou com esse paletó, aquele vestes branco, e com as roupas lá no nódulo da batata da perna. Então essas pessoas se estendiam em direção àquele arrebatamento. E eu não fui diferente também, eu também comecei a se erguer da terra. Mas no momento que eu comecei a erguer, eu gostaria de lembrar os irmãos por que eu não fui arrebatado. Quando eu subi mais ou menos 10 metros, eu lembrei de alguma coisa que eu tinha confeccionado aqui na terra. E eu lembrei dessa coisa que eu tinha confeccionado, foi o suficiente para mim voltar, não ser arrebatado. Então eu queria lembrar os irmãos o cuidado que o homem deve ter para não ser apanhado despercebido. Por isso Jesus falou, para nós termos cuidado para não sermos apanhados despercebidos. Então novamente eu comecei a chorar, comecei a lamentar e pedir ao Senhor que me desse uma outra chance, porque eu não consegui ser arrebatado. O Senhor me concedeu novamente uma segunda chance. Mas na segunda chance eu vi do mesmo jeito de novo a ressurreição, eu vi também os irmãos transformados em direção àquela nuvem, na mesma posição de novo, e a mesma nuvem reluzente com um ser sentado sobre aquela nuvem. E os irmãos, você vai naquela velocidade incrível, que eu não vou nem passar para os irmãos mais ou menos a velocidade,
Então o que que acontece? Eu só vou lembrar os irmãos de novo o cuidado que a gente deve ter, que muitas das vezes os pregadores falam que não precisa tanta coisa para ser salvo. Para ser salvo não precisa tanta coisa, mas para ser arrebatado tem que ser o máximo. Então eu gostaria de lembrar os irmãos assim, eu fui novamente levado, mas uma certa altura. A altura que eu fui levado, mais ou menos 30 metros de alturas. Então o que que acontece? Eu lembrei de uma coisa que todo mundo lembra, a mocidade, e eu não estou vendo a mocidade, e novamente eu voltei por causa da mocidade. Então o que que acontece? Eu gostaria de lembrar os irmãos, aí eu lamentei muito mais ainda, Senhor, mas por que que eu não fui arrebatado? Senhor, mas por que aconteceu isso comigo? Eu tenho tanta vontade de ver o céu, tenho tanta vontade de ser arrebatado, Senhor. Então o que que acontece? Passada uma outra semana depois, o Senhor me concedeu uma outra oportunidade. E essa oportunidade que o Senhor me concedeu simplesmente foi para me mostrar os cuidados que o homem deve ter para ser arrebatado. Então, como eu disse, que para ser salvo, eu não falo a respeito de salvação, mas para ser arrebatado precisamos ser especiais, porque nós vamos para onde Deus está. E para chegar lá, nós não podemos ser uma pessoa de qualquer maneira. Então, o que acontece? O Senhor me concedeu novamente, de novo, ver o povo sendo transformado e vendo novamente aquele povo subindo em direção daquela luz, do mesmo jeito, aquela nuvem reluzente, com o ser sentado sobre aquela nuvem. Aí o Senhor me concedeu mais essa oportunidade de subir também, mas eu só consegui subir até 100 metros de altura. Nos 100 metros de altura, o que que acontece? Aí eu lembrei do meu pai, e a meu pai e a minha mãe foi novamente suficiente para mim voltar novamente para a terra. Então eu quero lembrar dos irmãos que até isso Jesus falou, eu não sei se vocês se lembram, mas Jesus falou assim, quem não deixar pai, mãe, mulher, marido, filho, pelo amor de mim, não é digno de mim. E na realidade, segundo eu vi no arrebatamento, é verdade isso. Porque Deus, Ele não reparte a glória com ninguém, porque Ele fez tudo. Tudo foi feito por Ele e tem os cuidados dEle. Então, essa foi a primeira revelação que eu gostaria de passar para os irmãos, que foi a respeito do arrebatamento. E pedindo aos irmãos que tenham um pouquinho de cuidado. Se tu queres ver a glória de Deus, se tu quiser estar na festa das bodas, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Que senão, aí você vai perder essa oportunidade. Amém?